Hoje, no estúdio da ILTV Mais Sorocaba, estamos recebendo o vereador Dylan Dantas para uma conversa franca e direta sobre os principais desafios da nossa cidade. Vamos falar de saúde, educação, mobilidade, segurança, periferia, população em situação de rua, gastos públicos e muito mais. Questões que afetam, de fato, o dia a dia do sorocabano. É hora de ouvir propostas, entender posicionamentos e trazer clareza sobre o futuro de Sorocaba. Vereador, obrigado pela participação aqui com a gente. É um prazer estar aqui, fico muito honrado com o convite. E é isso, temos muito o que falar de Sorocaba e cumprimento a todos que estarão nos acompanhando. Para iniciar, eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória na política, o que te fez iniciar na política. Foi muito natural. Desde 2016, nós montamos um grupo de estudos conservadores, voltados à política, filosofia, teologia, história. A partir desse grupo, em 2016, na cidade de Sorocaba, a gente veio se engajando em pautas de liberdade, em pautas da direita, e esse grupo foi se expandindo. O que culminou em 2020 com a nossa eleição, a nossa primeira eleição para vereador na cidade de Sorocaba. Mas foi muito natural, foi em meados, no final de 2018, indo para 2019, que nós tivemos a pretensão de disputar a primeira eleição. Foi algo muito natural, espontâneo, a pedido dos nossos apoiadores, aqueles que participavam do nosso grupo de estudo. Na primeira eleição que você concorreu, já conseguiu ser eleito? Na primeira eleição, mas isso é fruto, nós ficamos, na verdade, se reunindo todos os sábados durante 4 anos. De 2016 a 2020, 4 anos se reunindo semanalmente para estudar. De forma espontânea, voluntária, muitas famílias. E eu palestrei em pouco mais de 30 cidades. Então, quem viu uma palestra nossa, ouviu uma pregação, eu prego em igrejas, sou convidado em igrejas evangélicas, ou frequentou os nossos estudos, os nossos cursos, acabou nos ajudando na eleição. Então, o contato com pessoas criou toda essa possibilidade, através da expansão da consciência, através da instrução. É isso. E, na verdade, já acabou conquistando os eleitores. Sim. Já antes de se candidatar, por assim dizer, né? Já tinha essa base grande. Foi, eu tive muito apoio em 2020, dobrei de votos nessa segunda eleição, na reeleição. Nós dobramos de votos, então aqueles que confiaram na gente lá atrás, confiaram de volta e ajudaram a conquistar mais votos. Nós tivemos muitas pessoas pedindo votos na família, aos amigos, na verdade indicando a gente, né? Ó, tem um cara que eu conheço, tem a ideia assim, fala sobre isso, defende isso, e acabou ajudando. Foi o contato próximo com as pessoas que culminou nas 2 eleições que nós tivemos. Bacana. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Sorocaba, essa cidade que tem uma estrutura fantástica, sim. Eu sempre falo isso, mas tem desafios, até porque tem crescido muito, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios para a cidade de Sorocaba hoje? Sem sombras de dúvidas, segurança e saúde. Saúde por conta das filas que dobraram nos últimos anos, né, as filas de espera para consultas com especialistas, exames, principalmente exames de imagens, e também para cirurgias. Sempre foi um problema o SUS em todo o território nacional. Mas em Sorocaba, a gente observou que essas filas elas aumentaram de tamanho nos últimos anos. Então, tem pessoas que levam quase 2 anos para ter uma consulta com um ortopedista. Isso é um absurdo. E a segurança? Mas a segurança por conta de pequenos furtos diários que ocorrem na cidade por conta de usuários de drogas em situação de rua. São 2 grandes desafios que a cidade tem. A Sorocaba não é a cidade... Sorocaba está... depois das 100, ou seja, não está nem entre as 100 cidades mais seguras do Brasil no quesito furto. É claro que no quesito homicídio, Sorocaba figura entre as 10 primeiras, mas no quesito furto, invasão do domicílio, furto a pedestre, furto a próprios públicos, Sorocaba tem muito a desejar e muito a conquistar. Já que você tocou nesses assuntos que realmente, acho que das mensagens que nós recebemos, segurança, saúde... mobilidade e infraestrutura estão disparados, né? Vamos começar então nesse tema de segurança. O que fazer para melhorar essa sensação de segurança para o morador de Sorocaba, não só das zonas nobres, onde a polícia Sim. acaba circulando com mais frequência, mas nos bairros afastados, periféricos? Nós só vamos resolver o problema da questão da segurança na cidade de Sorocaba se o nosso projeto, que temos protocolado na Câmara, ele for colocado em prática pelo Poder Executivo. Eu não posso tocar esse projeto. Qual é o projeto? A internação compulsória. Ou seja, a nossa Constituição,
E a nossa legislação federal, ela burocratiza, mas ela não inviabiliza a internação compulsória. A exemplo do que aconteceu, do que ocorreu na cidade de Balneário Camboriú, a prefeita local, ela fez um acordo com o Ministério Público e começou a fazer essa internação compulsória na cidade. Nós queremos trazer isso para Sorocaba, a internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua. Essa população em situação de rua vem crescendo todo mês. Todos os meses na nossa cidade. Então nós já temos dezenas de mini cracolândias. Temos a certeza que se for colocar em prática a internação compulsória, vai diminuir bastante a questão de furtos na cidade. Então, na sua visão, o principal problema é essa questão dos usuários de drogas. A questão da segurança, dos furtos que estão ocorrendo. Veja bem, a Sorocaba, ela figura entre as principais cidades onde há poucos homicídios. Mas ela não figura nem entre as 100 cidades onde há muito furtos. E quem comete esses furtos, na maioria das vezes, são usuários de drogas em situação de rua, que invadem residência, comércios, próprios públicos, ficam furtando fiação, tocando fogo em contêineres de lixo para vender a parte de ferro. Os comércios são invadidos diariamente na cidade de Sorocaba, mas quem invade? Usuários de drogas em situação de rua. É claro que nós temos outros problemas no quesito de segurança. Esse tem se tornado o principal. Agora nós temos conquistas também, né? Nós conquistamos mais um batalhão da Polícia Militar para a cidade de Sorocaba, mais efetivo policial. Chegaram 2 viaturas. Viaturas não, chegaram na verdade 2 bases móveis da GCM que foram emendas 100% de nossa autoria, nosso encaminhamento de recursos, mas não adianta ter tecnologia. Temos outras coisas que podemos falar sobre segurança, que nós atuamos, mas não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter polícia nas ruas se a polícia prende e a pessoa é solta no mesmo dia. Então tem que ter um exemplo. Já que nós temos uma legislação burocrática, uma ideologização da questão da segurança, nós precisamos, então, trabalhar naquilo que vai resolver o problema, internação compulsória. Você falou sobre a questão do aumento no efetivo policial de Sorocaba. Eu tenho até uma pergunta para fazer. Eu questionei já a prefeitura sobre isso. Nós tivemos a instalação de um novo batalhão, ainda está em andamento, né? Vai alterar o prédio. E esses policiais que foram prometidos para vir para Sorocaba, acho que em torno de 400 policiais, eles virão todos de uma vez, serão de forma progressiva e também infraestrutura para isso. Por quê? Falou-se muito sobre o aumento do efetivo policial, mas estão vindo viaturas, motocicletas para a polícia fazer rondas também? Ou fica só nisso também do fala e a população não sente isso? Não, vem chegando. Nós temos parceria com o Derrite, que é o secretário atual da Segurança no Estado de São Paulo, parceria com o deputado estadual Danilo Balas, que atua bastante na segurança também, e o nosso governador Tarcísio, que atendeu as demandas de Sorocaba. Nós estivemos juntos ali na inauguração desse novo batalhão da Polícia Militar, e ali tiveram novas viaturas também, e o anúncio de benefícios para a cidade de Sorocaba, o anúncio desses novos 400 policiais militares. É claro que eles estão vindo de forma progressiva, porque eles estão sendo transferidos, o que o governo do estado fez. Nós conhecemos bem a demanda porque atuamos na vinda deles, junto com esses parceiros. Eles estão vindo transferidos, ou seja, e foram selecionados os melhores policiais para vir para Sorocaba, que tinham interesse de vir para Sorocaba, de mudar ali no seu quesito de departamento, localidade, mas que tivesse um bom rendimento. Então, a população pode ficar tranquila que estão vindo bons policiais para a cidade de Sorocaba, estão vindo recursos também, viaturas, inclusive está chegando para a Polícia Militar, além de tecnologia, tem a questão de helicópteros e tudo mais, tecnologia tem. Esses policiais, eles farão a ronda na cidade, o trabalho é uma polícia ostensiva, a Polícia Militar, e não só isso. Isso compete ao governo do estado, mas nós temos também a competência do nível municipal, que é onde eu posso fiscalizar muito mais, afinal de contas eu sou um vereador, e o nosso relacionamento primário é com a prefeitura, ou seja, o poder municipal, o poder executivo municipal. Este vereador aqui encaminhou diversos recursos para a GCM, mas o problema grande também era na falta de efetivo. Há mais de décadas não haviam novas contratações, concursos e efetivações de guardas civis municipais. Mas eles receberam, a GCM aqui de Sorocaba recebeu pela primeira vez na história, fruto de emendas nossas, drones, para poder fazer ali um policiamento preventivo, ou se tiver alguém em fuga de uma residência, você tem um drone para fazer esse acompanhamento. Receberam também, através de nossas emendas, atuei bastante na segurança, câmeras de monitoramento,
câmeras com tecnologia. A nossa intenção era que cobrisse toda a cidade. Depois a prefeitura fez um outro... Essas câmeras em locais estratégicos da cidade? Em locais estratégicos, na verdade, eu encaminhei recursos para cobrir pelo menos 30 bairros, que era o programa chamado Muralha Eletrônica. Ou seja, se o meliante ele comete um furto, um assalto dentro de um bairro, ele saindo daquele bairro, ele vai ser monitorado na sua saída, na sua entrada do outro bairro, ou seja, vai ser muito mais fácil ser identificado. E esse sistema é integrado tanto com as polícias, né? No caso, a Polícia Civil, a GCM, a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, para favorecer a captura desse indivíduo. A Prefeitura mudou esse cronograma, então eles encerraram, infelizmente, a questão de você fazer a muralha eletrônica em toda a cidade, e a Prefeitura passou a trabalhar, então, com câmeras inteligentes em pontos estratégicos. Que é aquela que identifica a pessoa, não? Isso, aquela que identifica as pessoas. Eu gosto desse sistema também, mas eu sou muito favorável à questão da muralha eletrônica, porque ela consegue cobrir bairros. Bairros comuns. Atinge mais locais. Né? Exatamente, e bairros que às vezes não são nem bairros centrais ou estão em regiões nobres. Mas, além disso, além da tecnologia que recebeu e recursos, nós encaminhamos 2 bases móveis para a GCM. Bases móveis, toda equipada, foram planejadas de acordo com aquilo que foi pedido pela GCM, no total de quase R$700 mil. Isso em emenda impositiva? Emenda impositiva. Eu estou falando 100% de trabalho de minha autoria. É claro que pode chegar recursos de outros parlamentares, a prefeitura pode fazer as suas aquisições próprias, mas nós chegamos a estudar e pensar o que Sorocaba não tem. Poxa vida, a GCM nunca teve drones para utilizar, é tecnologia. O drone está na moda. Facilita muito o trabalho deles, né? Realmente. E o drone nós encaminhamos em 2022, foram 2 drones com recursos nossos. As bases móveis chegaram entre 2023 para 2024, 2 bases móveis totalmente equipadas. A intenção é cobrir, fazer o policiamento preventivo, porque a Guarda Civil ela é uma espécie de polícia municipal e o Supremo já definiu isso. Eles podem ser considerados uma espécie de polícia municipal, não na nomenclatura, mas na atuação. Sim. Então, a nossa ideia agora é fazer com que essas bases não estejam na garagem. Que elas realmente estejam fazendo... Circulando entre aspas. Porque como é uma base, a ideia é estar cada dia num bairro, numa praça, numa avenida, para fazer aquela cobertura preventiva. E há sempre uma reclamação da prefeitura sobre a falta de GCMs. E é por isso que nós lutamos muito para que o prefeito, a prefeitura fizesse um concurso. O que foi feito, foram prometidos 300 novos GCMs na cidade, quase 150 foram chamados, sim, entre 130 mais ou menos isso. E o prefeito prometeu que até o final do ano chama os demais para completar os 300. Ou seja, ainda não é o suficiente, porque em estudos com a Associação dos GCMs, que nós temos proximidade, eles dizem que o ideal é ter um guarda civil municipal para cada 1000 habitantes. Exato. A mesma coisa da Polícia Militar também. A ideia é ter um para cada 1000. Exatamente. Eu sei que são bastante assuntos, mas são atuações que nós fazemos. A ideia é ter um GCM para cada 1000 habitantes. Então, esses 300 novos ainda não vão suprir essa demanda. No entanto, já é algo novo, já vão poder utilizar as tecnologias, vão poder utilizar os patrulhamentos preventivos. E outra demanda grande, sobre segurança. Nós precisamos, eu entrei com requerimento essa semana, porque nós já estamos cobrando isso há um tempo da prefeitura, a presença constante e permanente de um GCM em cada terminal de ônibus da cidade. Furtos aumentaram, sim, nos ônibus e na saída dos ônibus. Levaram até o assédio. Até o celular que o prefeito anunciou que ia ficar lá para o pessoal, furtaram o celular, furtaram o notebook que estava lá no terminal, sim, com câmeras, para a gente ver que realmente necessita. E na maioria das vezes, todos esses furtos são cometidos por usuários de drogas em situação de rua. Eu torno a dizer, o principal problema da segurança que nós temos, da falta de segurança que nós temos na cidade, são esses moradores em situação de rua que não querem sair das ruas, não querem tratamento. Por isso que nós defendemos a internação compulsória. Eles invadem casas diariamente. No bairro próximo onde eu resido, eles chegaram até a puxar os cabelos de uma menina de 10 anos e arrastar pelas ruas. Eles ocupam praças, eles fazem uso, moradia, fazem sujeira, fazem necessidades fisiológicas nesses locais. Nós conseguimos inaugurar, nesses 4 anos, que eu participei, quase 2 dezenas de praças com academia ao ar livre, playground infantil e outras benéficas.
Só que na grande maioria desses locais, a população não consegue frequentar. São ocupados pelos usuários. Nossa, isso é demais. A população não consegue frequentar por conta dessa ocupação. É interessante. E esse assunto é importante, vereador, porque eu sou de Sorocaba, vivi minha vida inteira aqui, eu nunca vi tantos casos de furtos e roubos como está acontecendo assim, e de forma escancarada, sim, com o gangue da marcha ré. Se você comentasse com o sorocabano há 10 anos atrás, não existia isso, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Agora parece que realmente a bandidagem, ela não tem mais limites. Então é por isso que essa estrutura na área de segurança é tão importante para dar reforço para as polícias, sim, combater esse crime, né? A bandidagem, ela não respeita câmeras, não tem medo mais de câmeras, né? Não respeita a polícia, trocam tiros, discutem, brigam. Na verdade, o problema da segurança ele é maior. Sim, nós temos uma ideologização, né, na estrutura da segurança nacional, onde boa parte ela criminaliza a sociedade, dizendo que os criminosos são vítimas da sociedade, e elas vitimizam os criminosos. Isso é uma ideologia nefasta, né? Agora, infelizmente, essa ideologia ela vem ganhando espaços na legislação, na interpretação da justiça, o que dificulta o trabalho do policial, porque muitas das vezes o policial prende um meliante, ele não fica preso, tem meliante que tem 10, 15 passagens na polícia e está solto nas ruas, cometendo crimes. Isso é um absurdo. Então nós precisamos mudar muitas coisas, principalmente a legislação federal, porém, no âmbito da nossa cidade, no âmbito municipal, existem ações que não são apenas paliativas, mas existem ações que dá para fazer para coibir ou prevenir os atentados, os crimes. Então, ainda nesse sistema burocrático, é possível atuar. Basta ter boa vontade, eficiência, recursos, tecnologia já tem. Agora colocar o efetivo para fazer esses trabalhos e não deixar de fazer internação compulsória. Vamos falar de saúde, que é outro tema muito debatido pela população. Como melhorar a qualidade do serviço de saúde ofertado à população? E eu falo isso, vereador, porque eu particularmente, com todos os vereadores que passam por aqui, eu sou muito crítico a essa questão da saúde, porque o orçamento de Sorocaba para a saúde é muito grande. Nós estamos falando de quase 2 bi, 1 bi 500 deve chegar, em torno disso. Nós estamos falando de, se a gente for fazer per capita, R$ 1.200, R$ 1.300 por habitante de Sorocaba. Isso dá para pagar 2 planos de saúde por habitante. Então, o que a gente percebe, vereador, é que dinheiro tem. O problema não é dinheiro. Onde está o problema e como melhorar a qualidade da saúde em Sorocaba? 3 coisas para resolver o problema da saúde em todo o Brasil. Voucher da saúde, privatização de todo o sistema, coibir desvios. Se não houver desvios na saúde, não vai faltar recursos. Na verdade, eu concordo com sua fala, não faltam recursos na saúde de Sorocaba. O que é preciso ter é uma gestão com excelência, uma gestão eficiente e lutar contra a corrupção. De fato, sem sombra de dúvidas. Agora, mesmo assim, burocratiza, porque o Estado, quando ele toma conta dos negócios, eu sou conservador e bem libertário nas questões econômicas. O Estado ele nunca vai trabalhar com excelência, porque ele não tem concorrência, né? Então, quando nós entendemos que você precisa da livre concorrência para você gerar a excelência e atender de fato a necessidade, o que vai resolver a situação do Brasil, não vou nem dizer de Sorocaba, do Brasil, é nós instituirmos o voucher da saúde. Como funcionaria? Eu vou explicar. Privatizar todo o sistema, ou seja, vamos falar de Sorocaba. Eu entrei com esse projeto para criar um debate. Lá em 2021, 2022, nós discutimos, mas quem tem que tocar isso é a prefeitura e não um vereador, não a Câmara Municipal. Vamos supor, o voucher da saúde, ele garantiria, entre aspas, a gratuidade do serviço de saúde. Eu não quero que a população pague para utilizar, porque nós já pagamos impostos. É possível manter o SUS do mesmo jeito, com os impostos, de forma, entre aspas, gratuita. Porque nada é gratuito porque nós pagamos impostos, mas vamos entender dessa forma, de forma didática. Continua o atendimento gratuito, através do voucher da saúde, autorizando o munícipe a fazer consulta, realizar exames e cirurgias, tanto nas unidades providas pelo município, como nas unidades privadas. E se nós privatizarmos as unidades municipais, melhor ainda. Por quê? Se o munícipe ele vai numa OBS, ele tem uma consulta.
Vamos supor que ele ficou lá o dia inteiro para ser atendido. Essa UBS, ela tem um atendimento ali limitado. Você precisa de recursos humanos, recursos tecnológicos, manutenção, todo esse custo administrativo, operacional, é da prefeitura. Se a prefeitura ela se preocupasse apenas com o atendimento, na verdade, com o desenvolvimento ali se é cirurgia, se é consulta... Administração seria? Não, administração não. Administração não. O custeio do atendimento. Ah, sim. O custeio do atendimento. Sim. Se a administração ficasse a cargo das empresas privadas, a administração da unidade, as operações, a questão da higiene, limpeza, terceirizados, se tudo ficasse a cargo de empresas privadas, a prefeitura ela teria o gasto somente com os atendimentos. Ou seja, isso ia expandir o sistema, porque ia gerar concorrência. Nós temos, por exemplo, 40 UBS, isso é uma média aqui, tá? 40 UBS. Você privatiza 10 para uma empresa, 5 para outra, 8 para outra, 10 para outra. Elas vão concorrer entre si porque elas vão ganhar na quantidade de atendimento. Quanto mais munícipes atender, maior os recursos que elas vão ter. Deixa eu só interromper você. Seria basicamente como funciona hoje, por exemplo, a UPA. A UPA do Éden é administrada pela Santa Casa. Então, as UBS serem administradas por uma entidade terceira? Seria sim isso, e não exatamente. Tá? Eu uso... sim e não exatamente. Porque o que você está falando é de terceirização. Eu não estou falando de terceirização. Terceirização não funciona. Terceirização não ajuda. O que nós vemos é que muitas empresas que administram, não estou falando nesse caso da Santa Casa, mas muitas empresas que administram, nós temos ali o PH da Zona Norte, tem problemas de desvio, de corrupção, de empresas que vêm fazer um atendimento, mas não prestam aquele atendimento com excelência, então elas não atuam como donas do negócio. Se elas não são donas do negócio, se amanhã vai vir outra empresa para gerir aquela unidade, então elas não vão estar preocupadas na expansão, na geração de tecnologia e na expansão da unidade. O que eu estou falando é de privatização. Eu vou concluir, olha só. Você tem 40 unidades, UBS, é um resumo. 10 para essa empresa, 5 para essa, 8 para essa, 4 para essa. Não pode ser todas para uma empresa só, senão você cria um monopólio. E aí você não tem excelência. Aí o munícipe ela vai ser atendido numa UBS e ele não foi bem atendido ou demorou atendimento. Ele vai na UBS ao lado, do bairro ao lado. Aquela UBS deixou de ganhar com o atendimento dele. Com as consultas, com os medicamentos. Então, para lucrar, o que essas unidades, essas empresas vão fazer? Elas vão ter pessoas especializadas para atender, elas vão ser especialistas nisso, vão ter médicos, vão fazer os seus exames, vão atender. Se está muito, eles não vão querer perder esse munícipe para ir para uma outra UBS. E vamos supor que a quantidade de atendimento aumente e o sistema daquela UBS não dê conta de atender o bairro. O que uma empresa privada faz quando ela quer crescer e quer lucrar? Ela compra as casas do lado e aumenta a sua unidade. Se é o mercado, compra as casas do lado, aumenta o mercado. Ou constrói outro mercado, nesse caso, constrói outro UBS. Ou faz um prédio. Ou seja, a prefeitura não consegue fazer essa expansão, porque não tem uma boa gestão, porque tem desvios. A gestão deve ser privada. Aí o munícipe ele vai utilizar como? Se é privado, ele vai pagar? Não, é o voucher da saúde. Eu trabalhei no Santa Lucinda, então eu tenho conhecimento de causa para falar. Isso já acontece em parte. No Santa Lucinda, os partos que são feitos ali são através de um convênio com o município. Ou seja, o hospital não é público, ele pertence à Fundação São Paulo. É um hospital privado, é da fundação, é filantrópico, mas é privado. Então, ele não é público, mas ele faz partos para a prefeitura. Sim. Ou seja, todos os meses, essas contas desses partos e dessas consultas que são feitas, às gestantes, são repassadas essas contas para um auditor da prefeitura, do SUS. Esse auditor audita os atendimentos, as contas e faz o repasse desses atendimentos para o hospital. Imagine se nós tornássemos isso não limitado como ocorre hoje, mas geral. Imagine você poder ser atendido no Hospital Samaritano, mudou o nome agora, né? Você ser atendido no Hospital Evangélico, você ser atendido no hospital que você quiser, tendo o voucher da saúde, porque quem vai custear isso é a prefeitura. E você conseguiria fazer isso de uma forma sem prejudicar a iniciativa privada. É só você diversificar o negócio. Por exemplo, a pessoa vai se internar no hospital. Eu trabalhei no Santa Lucinda. O primeiro andar é SUS, o segundo andar é convênio e particular. Qual a diferença? A diferença vai ter uma TV maior no quarto particular. Não é um quarto coletivo, é um quarto privativo. Ou seja, o que o SUS deveria garantir é o atendimento de enfermaria,
Se vai internar uma pessoa, pode colocar 2, 3, 4 pessoas no mesmo quarto, com estrutura, é isso que eu estou dizendo, né? Se a pessoa quiser ter um conforto maior, ou um produto diferenciado, um serviço diferenciado, ela paga de forma particular, ou utiliza um convênio, e vai para um quarto privativo, apartamento, televisão, seja lá mais o que for, você pode surgir com novos serviços. Isso atenderia a todo mundo. A prefeitura, olha só, o poder público, esse serviço, esse sistema seria melhor para o poder público, porque seria mais barato para o poder público custear apenas os atendimentos e não funcionalismo público, administração das unidades, terceirização, manutenção, operações. Seria mais barato só custear os atendimentos. Sobraria dinheiro para o poder público, seria melhor para o munícipe, porque o munícipe ele teria o seu atendimento mais rápido, ele faria a sua cirurgia de forma mais rápida. Por quê? Porque as unidades querem o lucro. Então elas precisam fazer os atendimentos para terem aquele repasse. Então seria melhor para os munícipes e seria melhor também para quem? Para as empresas que lucrariam com tudo isso. É possível, só que isso é uma utopia. Dá para iniciar no município? Dá para iniciar. Eu acho que a ideia é interessante, porque eu compactuo do seguinte pensamento, vereador. Daqui para frente, a estrutura da saúde ela vai ficar cada vez mais enxuta. E o último concurso público para médico em Sorocaba provou isso. Não tem médico que quer trabalhar para o SUS. Não, porque exatamente. O salário é baixo. Falando de forma franca, no último concurso para médico em Sorocaba, não conseguiu nem completar as vagas que tinham ali, né? Então o pagamento para eles não compensa. Se eles forem para uma estrutura particular, o salário vai ser muito maior. Então a terceirização ou como você está privatização citando aí, terceirização não funciona. Privatização, alguma coisa vai ter que fazer. Ou a né? parceria público-privada, a gente pode expandir. É difícil você privatizar no Brasil as unidades de saúde. E ainda mais porque se você fizer uma privatização de uma série de UBSs, o contrato tem que ser de pelo menos 20 anos. Então isso vai dificultar. Eu acho que isso é um pouco que vai dificultar essa visão sua. A ideia é boa, mas tem que fazer a longo prazo, senão nenhuma empresa vai querer pegar para 5, 6 anos. E se dá um problema com uma empresa... Não, é por isso que eu falo privatização. Eu não estou falando de concessão e nem de terceirização. Concessão você coloca uma quantidade de anos. Privatização a empresa se torna dona do local. É claro que, ao meu ver, eu faria um contrato dizendo o seguinte: se a empresa que adquiriu aquela UBS, ela vai prestar um serviço público, pode até ter serviço particular ali, desde que atenda o básico do público. Se ela quiser vender para construir ali um supermercado ou fazer uma indústria, não vai poder. Aí o contrato privatizado seria isso: se a empresa deixar de exercer aquela atividade de saúde, seria repassado de volta para o município ofertar para outra empresa. Isso que tem que ser. Quando eu falo privatização, eu estou dizendo o seguinte: o Estado não tem que ser dono da saúde. A saúde tem que ser do povo. Através dos nossos impostos, nós teríamos o atendimento pelo SUS gratuitamente. O SUS, na verdade, seria apenas um auditor fiscal. Um auditor fiscal. Ele faria os repasses para as entidades privadas dos atendimentos de consultas, cirurgias e exames que são realizados pela população. Isso já acontece. Eu dei o exemplo do Santa Lucinda, do hospital, porque isso já acontece. A Santa Casa também, ela não é pública. Ela é uma entidade filantrópica. Sim. Também, ligada à Igreja Católica, mas ela não é exatamente pública. Mas por que ela atende o SUS? Por que ela atende os munícipes? Antigamente atendia também convênio, né, particular. Hoje não mais. Por quê? Porque se tornou vantajoso atender somente o público, né? Ter o contrato com a prefeitura. Então a prefeitura faz os repasses para a Santa Casa funcionar, né? Mas não é de uma forma ideal ainda. A forma ideal é você ter a parceria com a empresa e falar: olha, você vai atender para mim, você vai fazer cirurgias para mim, o Estado falando, né, para o empresário. Você vai fazer consultas, você vai realizar exames e eu vou te remunerar por isso depois. Eu vou te pagar por isso. Vai sair mais em conta e mais barato para o Estado. Porque o Estado só vai... Hoje o Estado paga o quê? As consultas, os exames, o funcionalismo público, o pessoal da administração, manutenção, terceirizados, higiene, limpeza. Imagina o Estado não se preocupando com nada disso. Com o caminhão de lixo que vai ter que buscar o lixo do hospital, com o descarte de resíduos, com o salário dos funcionários, com a efetivação de concurso para a contratação de funcionários. Imagina o Estado se preocupando só em prover a saúde ao munícipe. Ia chegar um momento que ia ficar estável tanto os atendimentos quanto os repasses da saúde.
Porque se todos tivessem atendimento hábil, custeados pelos nossos impostos, isso não mudaria nada. Na prática, para o cidadão, a única coisa que mudaria é que ele ia ter um convênio SUS popular, gratuito, sem mudar nada. Seria um convênio dentro do SUS, Sim. alguma coisa assim. Eu tenho uma teoria sobre a Santa Casa, que eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A Santa Casa, todo mundo elogia, tem uma estrutura muito bacana mesmo, né? O Padre Flávio faz um trabalho muito forte lá, muito bem feito, mas eu tenho uma teoria para isso. Conversando com vários e vários vereadores, eu percebo que a Santa Casa é uma das entidades que mais recebe verbas da prefeitura e emendas impositivas. Se você pegar qualquer outra entidade na área da saúde, nenhuma arrecadou mais com emenda impositiva do que a Santa Casa. Concordo. Isso faz com que a Santa Casa tenha muito mais verba do que as outras entidades para investir, por isso tem essa estrutura fantástica que tem lá. Né? Eu até, conversando com o vereador... Isso não funciona. Não, eu até falei para um vereador, falei, olha, isso não funciona. Essas emendas impositivas para a Santa Casa são boas, estão deixando ela com uma estrutura bacana, mas nós precisamos mandar para a UBS também. Porque tem UBS que chove mais dentro do que fora. Você tem essa visão? Mas o problema é que se você mandar para a UBS, a prefeitura não faz, não utiliza. No primeiro ano eu mandei emendas para 14, 15 UBSs para revitalização, melhora na estrutura. Quando esse recurso está na Secretaria da Saúde, não é utilizado da forma correta. Agora, as unidades privadas não receberiam um centavo de emenda parlamentar de recurso público. Seria só pelo serviço prestado. Só pelo serviço prestado. Olha que maravilha. Não funciona você encaminhar... Eu encaminho recursos para todos os hospitais da cidade, inclusive a Santa Casa, todos os anos. Né? Nós encaminhamos emendas parlamentares. Mas isso vira um vício, porque a gestão... O Padre Flávio tem uma boa gestão na Santa Casa, sem dúvida. Só que olha só, qual que é o intuito da saúde? Reduzir filas. Acabou. Ponto final. Não é só a estrutura, ter uma estrutura linda, ter uns funcionários maravilhosos, tal. É você atender o munícipe. Não adianta você encaminhar recursos atrás de recursos todos os anos para todos os hospitais da cidade, para as unidades de saúde. Não adianta a Secretaria da Saúde receber bilhões em impostos se você não tem uma gestão eficaz. E o poder público nunca vai ter essa gestão eficaz. Não há excelência no poder público, porque o poder público ele não é um gerador de negócios. Ele não vai atuar como dono do negócio porque ele é gerido por políticos. E político é um burocrata de terno e gravata que vive querendo burocratizar a vida da população, regulamentar a vida da população. Esse é o político. Então, imagine um cenário onde você não gaste seus recursos públicos, não encaminhe emendas parlamentares, deixa o empresário cuidar do seu negócio. Você já conheceu algum hotel da cidade que recebeu emenda parlamentar ou recurso público? Não. Por que o hospital precisaria? Sim. Agora, nessa parceria aqui que eu sugiro, é uma utopia, eu já digo por quê, não haveria muito gasto público, somente o custeio dos atendimentos. Vem cá, você, hospital que venceu aqui, que fez a compra, não é licitação não, é compra mesmo da unidade básica de saúde aqui do bairro tal. Quantas pessoas atenderam esse mês? Exemplo, 1.000 pessoas, é claro que é mais que isso, estou dando exemplo, 10.000 pessoas, tá bom, o seu repasse esse mês vai ser esse X. Porque nós repassamos tanto por X pessoas de atendimento. Por tipo de atendimento. Ponto final, por tipo de atendimento. Seria o ideal. Eu concordo com você. Inclusive os exames. Vamos supor que todas as UBSs, as unidades básicas de saúde, realizassem exames de imagem e exames laboratoriais. Não haveriam filas para exames na cidade de Sorocaba. É um absurdo quando eu recebo um munícipe e fala: vereador, eu estou há 2 anos aguardando para fazer uma ressonância magnética e eu fui consultar, o meu número da fila está no número 5.000 e pouco. Meu Deus do céu, se ela está há quase 2 anos para fazer um exame de ressonância magnética e o número atual da fila dela é 5.000, quando que ela vai fazer esse exame? Realmente. Imagine ela ter o voucher da saúde, vai lá no GEPASSE, vai lá numa unidade de saúde, e não precisam ser somente essas unidades básicas de saúde privatizadas. As empresas poderiam criar mais. Por que não 2, 3 no mesmo bairro? A ideia é muito boa. Se você pega esse 1.500.000 na área da saúde, você vai reduzir o funcionalismo nessa área, porque daí vai ter a empresa terceirizada e você pega todo o dinheiro, todo o bolo de dinheiro para investir. A ideia é boa, realmente funcionaria. Sem contar, olha só, para a gente finalizar, mas sem contar que tudo que o poder público compra, ele paga mais caro. Claro, isso por mais que tenha licitação. As empresas, se você tem um ramo de empresas fazendo negócios,
e elas vão contratar fornecedores especializados. Vamos supor que você tem 10 empresas gerindo unidades básicas de saúde na cidade. Essas 10 empresas vão ter os seus fornecedores. Materiais para você fazer cirurgia, materiais para exames, medicamentos. Essas empresas têm um poder de barganha muito maior do que o poder público para negociar preço, para fazer aquisição. Ou seja, as empresas iam lucrar, o munícipe ia ser atendido e o Estado ia economizar. É um cenário maravilhoso, mas por que é uma utopia? Por conta do funcionalismo público. Eu não sou contra o funcionalismo público, mas nesse caso, sim, eu tenho que ter funcionário, mas nesse caso é inviável. É inviável, e aí, por pensar no funcionalismo, você esquece de atender o cidadão. E aí você tem uma pauta de esquerda que defende funcionalismo público, porque a massa, falando, sem entrar em ideologia aqui, né, mas já entrando, a massa votante, o capital votante, na maioria das vezes, para a esquerda, advém do funcionalismo público. Então, é um tipo de voto que eles não querem perder. Então, eu sustento você, você tem um emprego vitalício e nós precisamos do seu voto. É isso que acontece. Se nós esquecermos essa ideologia, não pensarmos em voto, pensarmos na população, não falta dinheiro, sobra recurso. E, para ficar claro aqui, eu também uso o SUS. Tá? Eu não tenho convênio atualmente, eu sou um vereador que eu utilizo o SUS. Como o SUS não atende em tudo, né, os convênios são caros, por isso que eu defendo o voucher da saúde, eu passo nessas clínicas populares. Ou seja, tem locais que eu pago R$100 na consulta. Viu como é possível ter um plano público-privado ou privatizar todo o sistema? Seria interessante. Para a cidade, eu acho muito difícil acontecer isso, mas a ideia seria boa, né, para implementar. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu não disse nenhuma, vou falar exclusivamente para vocês. Anotem isso. Daqui 20 anos, você lembra de mim. Daqui uns 20 anos. Talvez mais, talvez menos, não sei. Mas olha só, o prognóstico. Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial, com o avanço dos negócios, se o Estado não burocratizar a vida do cidadão e nem o empreendedor, o mercado resolve todos os problemas da sociedade. O próprio mercado. Segurança privada, hospital privado, dessa forma que eu disse. Eu imagino um cenário, se nós já temos clínicas populares hoje, onde você paga R$100, às vezes R$80 numa consulta médica e sai de lá com um receituário, um exame que era muito difícil você ter um acesso, você consegue pagar, por mais que a população ela tenha baixa renda no Brasil, mas você consegue fazer um exame hoje, você paga às vezes R$15, R$20 numa unidade de um tipo de exame de sangue. Entende? Às vezes compensa mais você pagar do que aguardar uma consulta, ficar ali 1 ano e meio aguardando uma consulta com especialista, você pagar essa consulta numa clínica popular. Eu imagino um cenário para 2 décadas, talvez um pouco mais, onde haverão tantas pessoas formadas na área da medicina que todo o custeio médico e atendimento vão se tornar tão baratos, não vão ser escassos, por conta da demanda. A demanda é uma lei. Quando você estuda a administração, por conta da oferta e procura, a lei da demanda, hoje, se nós olharmos advogado, não é barato porque tem a tabela da OAB. Eles não podem cobrar mais barato. Se não cobrariam. Eu fui bancário, o que mais tinha de gerente bancário eram advogados. Não conseguiam advogar. Imagine quantos advogados não se formam a cada semestre no Brasil. Quantos não se formam? Onde eles estão? A maioria não advoga. A maioria está montando empresa, está trabalhando por empresa, está montando... a maioria está montando empresa. E ninguém mais quer ser CLT hoje, eu já concluo. Imagine daqui 2 décadas, com tantos médicos sendo formados, eles abrindo clínicas populares, hospitais públicos. Vai chegar um momento em que nós não vamos precisar do SUS. Eu vislumbro um momento como esse, mas não é para já. É para um momento futuro. Porque com o avanço da tecnologia, os materiais se tornam mais baratos. Os atendimentos se tornam menos custosos. Vai chegar um momento que todo mundo vai poder pagar uma consulta particular. Glória a Deus quando chegar nesse momento. Desculpe interromper, mas é importante dizer isso. A conversa está muito boa nesse assunto, mas para a gente abordar os outros temas que também são muito citados pela população. Vamos falar de mobilidade, que é outro calcanhar de Aquiles da cidade de Sorocaba. Como fazer o trânsito de Sorocaba fluir? Porque nós temos locais que o engarrafamento não é uma São Paulo, mas para Sorocaba é consideravelmente alto, né? Então, como melhorar o trânsito da nossa cidade? De bate-pronto, implementar a direita livre, que é uma lei federal,
A direita livre, para o cidadão que não conhece, é quando você consegue manobrar à direita, mesmo com o semáforo fechado. Isso vai desburocratizar um pouco a questão do trânsito. Em algumas avenidas, não dá para fazer em todas, já vai ajudar muito, e aí você tem que investir. O que nós precisamos é novas vias de escape em vários pontos da cidade, e também precisamos de novos viadutos. Se nós olharmos para aquele viaduto que foi construído ali de frente ao Carrefour Sônia Maria, você fala, nossa, uma obra enorme, não precisaria. Precisaria sim, porque você consegue ganhar o tempo sem ficar naquele semáforo para fazer aquele cruzamento. Não ficar preso ali, né? Você não fica preso. Foi feito outro também ali, eu estou falando da Zona Norte, próximo do Hospital Cidade de Sorocaba. Mas um viaduto que cruza a Itavuvu, eu esqueci o nome da avenida lá atrás, mas ele cruza a Itavuvu, corta tudo aquilo, você ganha no mínimo de 5 a 8 minutos ali. Nós precisamos de novas faixas de trânsito rápido na cidade para manobras, para escape, juntar alguns bairros que há como fazer isso, o Sorocaba tem muito a crescer, e realmente precisamos de novos viadutos. Então aí a questão é investimento. E o transporte público, ônibus que continuam lotados, vereador, como você trouxe um vereador libertário aqui, vai chegar um momento que ninguém mais vai precisar de transporte público. Nós tivemos um avanço... Até lá precisa melhorar. Até lá precisa melhorar. Nós tivemos um avanço com os motoristas de aplicativos. Sim. Eu, quando não utilizo o carro, eu não uso mais ônibus. Eu pego um Uber, por exemplo. O que nós precisamos é não regulamentar tanto essas atividades, impossibilitando elas de crescerem. Hoje, qualquer cidadão consegue ter um emprego fácil, se for desligado de uma empresa, se perder o emprego. É só ele ter um carrinho, ele consegue ser Uber e tocar a sua vida. Ser motorista de aplicativo e tocar a sua vida. Para o munícipe facilitou muito, só que quanto mais Uber andando na cidade também, nós temos mais carros transitando. Nós temos que pensar nesse cenário. Já diminuiu muito o uso de ônibus por conta dos motoristas por aplicativos. Né? Mas ainda a população assim, utilizava-se muito mais ônibus. Ainda assim, eu falo porque é reclamação recorrente, a gente sempre faz matéria sobre isso. Horário de pico, entre as 5h30 às 7h30 da manhã, os ônibus são lotados, mas lotados mesmo. Se você pegar, por exemplo, a zona industrial, que tem uma concentração de indústrias muito grande, muita gente vem de ônibus para cá, são assim, impressionante, parece como que eles falam lá, de uma sardinha, né? Todo mundo lá dentro, lá preso lá. Como melhorar isso para a população? Privatiza a Urbis, privatiza, abre concorrência para essas empresas que prestam serviço de transporte. Nós temos duas na cidade. Mas deixa eu só interromper você. Eu entendo a sua visão, mas assim, a sua visão ela é do ideal, que não dá para fazer. Como colocar algo realista? Porque a privatização, nós falamos da saúde, é o ideal, mas não dá para fazer. O do transporte é o ideal, mas não dá para fazer. O que fazer de real para impactar a população daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses ou 1 ano? Não vai impactar. Não vai resolver. Porque paliativos não resolvem. É claro que eu penso no mundo ideal e eu sei como resolver os problemas e nós temos boas ideias, mas o Brasil é um país tão burocrático, não adianta chegar aqui para você e ser um político sem vergonha e falar em 1 mês nós vamos resolver, em 2 isso não se resolve. O problema do trânsito, sabe por que não vai se resolver? Porque nós temos 2 empresas que prestam serviço de transporte na cidade, através de um contrato com a prefeitura. E eles ganham ali através de quilometragem, quilômetros rodados. Isso é inviável. Elas têm que ganhar através de passageiros que pagam passagem. O modelo já está errado. Aí, através de quilometragem já está errado. Porque compensa muito mais para a empresa ela colocar um ônibus e deixar ele lotado naquele horário, porque vai levar e vai ganhar por quilometragem, do que às vezes colocar mais ônibus, dependendo, não compensa o quanto ela ganha por quilometragem. Tem reclamação. Os empresários reclamam, o poder público reclamam. Então, o que nós temos que fazer? O mundo ideal, privatizar a Urbis, abrir concorrência com essas empresas de ônibus para que elas possam lucrar através das passagens, e aí você faria parceria público-privada. Você vai prestar um serviço que é público, através da sua iniciativa privada. Só que aí eu concordo com algumas regulamentações. Mas, se esse não é o mundo ideal da privatização, a gente pode fazer um contrato com essas empresas e falar, nesses horários, vocês vão ter que colocar mais ônibus para rodar. Mas sabe por que não funciona? Porque em tais horários podem colocar mais ônibus para rodar, mas o trânsito está aumentando a cada dia mais. Então você tem que ter investimento em infraestrutura urbana de vias. Se você não abrir novas rodovias, não fizer faixas de escapes, não ligar alguns bairros, não desburocratizar, porque em Sorocaba, eu vim da capital paulista. Né? Se nós olharmos aqui, por que você pega um ônibus, está lá o nome do bairro, mas ele vai para o terminal? Está errado. Se ele vai para o terminal Santo Antônio, ele tem que ter o nome na faixa lá, terminal Santo Antônio.
ele só vai para o São Bento se ele for para o São Bento. Então ele vai para o São Bento como São Bento, ele vai para o Terminal Santo Antônio como São Bento. Isso está errado. Nós poderíamos criar ainda linhas de ônibus, tem as interbairros, que também são burocráticas. Nós podemos criar linhas de ônibus, não necessariamente sendo obrigatório passar por um terminal para depois você pegar um outro ônibus para ir para um outro terminal para depois ir para um outro bairro. Ou seja, nós precisamos, na verdade, de uma reforma viária, só que é o mundo ideal. Tá bom, não quer privatizar? Faça-se uma reforma viária, abre a concorrência com essas linhas de ônibus, porque existem linhas de ônibus que as empresas não querem ter, porque não é vantajosa, não é lucrativa. Então você tem que, já que vai regulamentar, você faz um contrato com essas empresas e fala, olha, você vai poder atuar nessas vias, em tais horários. Só que para atuar nessas vias, você precisa cobrir essa daqui de forma suficiente. Então aí nós precisamos sim de uma regulamentação maior. Mas vir aqui falar, vai resolver, não vai resolver, se não abrir faixas viárias, se não construir novos viadutos, se não melhorar no ganho dessas, porque Sorocaba tem muitas vias curtas, né? Tem avenidas que quando você faz uma faixa exclusiva de ônibus, você não consegue estacionar os carros na avenida, né? Então, já que a cidade não foi planejada, temos que fazer os paliativos, sim, mas vamos fazer aqueles paliativos pensando a médio prazo, porque se o político, que tem um mandato de 4 anos, ele pensa somente em curto prazo, ele nunca vai resolver o problema. Ele tem que pensar em longo prazo, de médio para longo prazo, para resolver o problema. Se ninguém começar a resolver o problema e iniciar para resolver o problema nunca vai ser resolvido. E você é a favor da construção da marginal direita? Sou a favor, sim, da construção da marginal direita, desde que seja uma faixa elevada. Eu sou desenvolvimentista, mas eu priorizo também a questão do ambientalismo e tal. Eu sei que tem nascentes ali, foi descoberta nascentes. Eu tive um projeto uma vez, nós conseguimos fazer o replantio nas margens do rio Sorocaba, eu não me engano, se eu me recordo agora, foi em 2022, 40 mil metros quadrados, através de uma ação do Ministério Público, um projeto desenvolvido por nosso gabinete, junto à Secretaria do Meio Ambiente, numa questão judicial que teve na época. Então, eu não quero perder as margens de um rio para vias. Eu acredito que em alguns pontos você consegue fazer uma margem elevada sem prejudicar as nascentes e as árvores que ali estejam. E é claro que quando nós temos ideias como essas, muitos vão falar, poxa, mas você vai fazer uma via elevada e as árvores não vão crescer? Dá para crescer sim. É para isso que nós temos engenheiros formados, arquitetos formados, é só fazer de forma correta e ordenada que dá-se um jeito. Mas sou favorável. Interessante. Nós tínhamos muitos outros assuntos para tratar, que vai ficar para uma próxima. Eu já te convido de antemão para voltar aqui em outras ocasiões para a gente fazer esse bate-papo, porque acho que é muito importante a população entender o ponto de vista dos vereadores, porque afinal, todas as decisões que afetam o dia a dia do sorocabano vêm da Câmara, né? Por isso que a gente faz questão de trazer vocês aqui. Passam pela Câmara. Antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse para os nossos espectadores, cite aí 3 projetos principais que são de sua autoria e que impactaram a vida do sorocabano. Um projeto muito bom através de uma lei nossa criada, sancionada, vetada pelo Executivo, mas quebrado o veto na Câmara Municipal através de uma articulação boa deste parlamentar, é a lei que impede o aumento do IPTU através do uso de imagens aéreas providas pelos drones. Não proíbo o uso de drone, eu não proíbo tecnologia, mas o que nós proibimos em lei é a Prefeitura utilizar as imagens produzidas por esses drones para poder aumentar o IPTU da sua casa. Tinha muitos problemas que ocorriam desde 2013 na cidade de Sorocaba, onde o cara tinha uma casinha de cachorro, vinha o drone, opa, edificou, o IPTU vinha maior. Teve uma senhora que recebe um salário mínimo, que ela teve o IPTU dela aumentado em 7 vezes o valor anterior. Teve um cara que ele foi fazer um churrasco na casa, colocou uma lona, ficou um mês aquela lona ali, a prefeitura pensou que era um cômodo, mandou o IPTU mais caro para o cidadão. Então, esse churrasco saiu caro. Saiu caro. Essa lei resolveu muito o problema. Nós temos uma outra lei muito boa na cidade, que nós modificamos a lei para que o contribuinte, uma lei municipal para que o contribuinte autônomo do ISQN, aquele que presta serviço de forma autônoma sem o CNPJ, possa também gerar nota fiscal através do sistema municipal. Isso vai favorecer muitos advogados, médicos, profissionais que não têm CNPJ, que eles trabalham com o seu CPF e às vezes eles perdem negócios por não poder emitir uma nota fiscal pelo CPF, por conseguinte, né, ter o CPF, eles perdem negócios, vendas e tal, e nós fizemos essa equiparação, então, para que o sistema municipal também, aquela nota fiscal do município, também forneçam para aqueles contribuintes autônomos que trabalham com o CPF. E uma outra lei nossa, que nós queremos muito que a Prefeitura cumpra, estamos cobrando, é uma lei votada de forma unânime pelos vereadores da Câmara, que implementa
um centro de referência e atendimento ao autismo na cidade de Sorocaba. É uma lei que nós construímos, ocorreu da mesma forma na capital paulista, lá surgiu na Câmara, foi sancionada e a Prefeitura cumpriu. Aqui nós queremos também que a Prefeitura cumpra, porque é uma demanda crescente a questão dos transtornos, diversos deles, né? O mais comum de se falar é o TEA, o transtorno do espectro autista, mas esse centro de referência, nós queremos que ele seja da forma que nós propusermos, para poder atender o máximo de famílias possíveis, porque você vai ter uma demanda que nunca vai acabar, porque tem parcerias com entidades já, associações, ONGs, aquela demanda onde a pessoa atendida, ela tem um atendimento contínuo. O que nós queremos com esse centro de referência também é dar suporte para as famílias, formar as famílias e fazer aquele atendimento randômico, para que nós possamos atender o máximo de pessoas possíveis ao longo do mês, porque às vezes tem pessoas que não precisam do atendimento contínuo ou eterno. Sim, precisa de uma orientação, uma ajuda e um auxílio. Então, se você fizer bem feito, é possível atender o máximo de pessoas para sanar aquela necessidade, mas o que nós precisamos é desburocratizar tudo. Agora, temos diversas outras leis. Eu estou no 2º ano de mandato, no 5º ano do mandato, nós aprovamos mais de 50 leis na cidade de Sorocaba. E o que eu digo para você, munícipe, que nos acompanha aqui, este vereador não criou nenhuma lei que burocratizasse a sua vida ou você, empreendedor, burocratizasse o seu negócio. Pelo contrário, nós barramos mais de 30 leis burocráticas na Câmara de Sorocaba que ia trazer impactos sobre o seu negócio e sobre a sua vida. Eu quero te dar liberdade e eu quero que você tenha liberdade para ganhar o seu dinheiro, para tocar a sua vida sem que a mão pesada do Estado inviabilize isso. Esta é a atuação desse parlamentar aqui. Eu vou citar um projeto seu que eu fiquei muito triste de não ter passado, vereador Dylan, é o da transparência na fila. Esse, assim, eu achei que deveria ter sido aprovado. Eu concordo com você que é possível você oferecer transparência na fila sem infringir a lei de proteção de dados, né? E isso acabaria com o jeitinho brasileiro, que é o seguinte, eu preciso fazer essa cirurgia, mas eu tenho um contato alto lá dentro, eu converso lá, ele dá um jeitinho de me passar na frente ali, que acontece. Não adianta falar que não acontece, porque ninguém é hipócrita aqui. Acontece, infelizmente ainda tem essa questão. Esse projeto acabaria com isso, porque daria para saber todos os que estão na fila lá. Esse é um projeto que eu fiquei muito aguardando ser aprovado e acabou não sendo. Eu não citei esse projeto, porque na verdade ele não foi sancionado, não se tornou lei. Ele foi aprovado de forma unânime na Câmara, os vereadores entenderam que o projeto era bom, só que foi para a Prefeitura. O prefeito vetou o projeto, a Prefeitura vetou o projeto. Quando há um veto do Poder Executivo, o projeto retorna para a Câmara para apreciação dos vereadores novamente. E aí nós trabalhamos muito para quebrar o veto, igual nós quebramos o veto daquela lei lá sobre o IPTU. Sim. Sobre o aumento do IPTU. Quebramos o veto, está sancionada. Nós trabalhamos da mesma forma, só que o Executivo atuou muito forte com a sua base para manter o veto. Como essa lei, esse projeto nosso, trouxe muita visibilidade na cidade, todas as mídias falando desse projeto, e realmente teve muita visibilidade, ficou constrangedor para o Executivo ter vetado um projeto como esse, e eles encaminharam outro projeto para a Câmara, dizendo que era melhor, que era constitucional. Balela, porque o projeto que veio nós até aprovamos. Não tem a mesma transparência. Não tem a mesma transparência, não tem transparência nenhuma e não está em prática. Porque o projeto que veio do Executivo, ele só permite a consulta individual pelo munícipe, do seu status, da sua fila. Somente isso. O nosso projeto não tem nada a ver com a lei de proteção de dados, nosso projeto citava isso em alguns dos artigos, criou-se essa narrativa do Poder Executivo para barrar o projeto, só que ele foi dado como constitucional tanto pelos procuradores da Câmara Municipal, como pela Comissão de Justiça, totalmente constitucional, e há entendimento no Supremo que leis de transparência, elas são pertinentes a projetos de vereador. O vereador pode fazer leis de transparência. O nosso projeto não pedia nenhum dado individual, de pessoa alguma. Então não outra entidade como Estado, Federação, seria município mesmo. Né? De modo algum, só município. Tudo que compete ao município, por exemplo, você entraria no site da Prefeitura de forma simplificada e teria acesso, por modalidade, consultas com especialistas. Qual é o especialista? Você tem ali pediatra, você tem ali ortopedista, você tem o neuro. Como está o status desta fila no mês? E esse status seria atualizado todos os meses até o 15º dia útil, até o 15º dia.
o status de cada fila por especialidade, aí você ia ver, nossa, a fila para você passar no ortopedista está com 3.467 pessoas. No outro mês, se subiu, você acompanhar, no outro mês, aí você ia ter um dado, desde janeiro até dezembro, o quanto reduziu, o quanto subiu essas filas. Isso ia provocar no poder executivo, no poder público, um sentimento de, poxa vida, eu tenho que atuar para não ficar vexatório, eu tenho que reduzir essas filas. Então era uma forma de pressionar o poder público a trabalhar para reduzir essas filas. E também por consulta, não só consultas, mas realização de exames. Ressonância magnética, 3.000 pessoas na fila, a cada mês, atualizados a cada mês. Ou seja, ia facilitar para o vereador fiscalizar, porque para eu ter acesso, eu tenho que fazer um requerimento, aprovar na Câmara e ter 30 dias para a Prefeitura retornar. É muito tempo. Até a data de aprovação dá 40 dias. Já passa. Ia facilitar também para as mídias como vocês. Para a população. Para a população, para os vereadores fiscalizarem, para a mídia e para a população. Vocês, como mídia, poderiam ter acesso, vocês iam ter notícia. Olha como estão essas filas. Agora é burocrático. Para vocês terem acesso, vocês têm que fazer uma solicitação institucional, formalizada, e ainda nem recebe os dados todos corretos. E acabaria com o jeitinho brasileiro que dão. Exatamente. Vereador, obrigado pela sua presença. E, por favor, deixe o seu recado, sua mensagem para a população de Sorocaba. Eu sou o vereador Dylan Dantas, conservador de verdade, sou um vereador conservador, defendo a família, defendo a liberdade econômica, defendo a desregulamentação, a desburocratização. Eu quero que você possa ser próspero na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social. Tenho mais de 40 projetos abraçados na cidade, nas áreas da saúde, educação, cultura, esporte, saúde e vários outros. Nós temos diversos projetos na cidade, temos um trabalho excelente, procure conhecer o vereador. O arroba do meu Instagram é Dylan Dantas, tudo junto, SP. Arroba Dylan com Y e N no final, Dylan, do Bob Dylan mesmo, Dylan Dantas, tudo junto, Dylan Dantas SP, e você pode conhecer os nossos trabalhos, postamos ali uma prestação de contas diariamente nos nossos stories, toda semana você vai poder acompanhar nos nossos stories a nossa prestação de contas, e eu quero que você seja próspero. Eu não sou um político burocrata de terno e gravata que quer regulamentar a sua vida, a sua forma de pensar, de agir, de se relacionar ou de empreender. Eu quero que você seja livre para ganhar o seu dinheiro, para que a nossa sociedade seja próspera, para que a nossa sociedade tenha emprego e para que a nossa sociedade não fique dependendo da mão pesada do Estado. Quanto menos o Estado, melhor. Eu sou o Dylan Dantas, estamos juntos. Inclusive, nós vamos deixar, se você permitir, nós vamos deixar todos os contatos do seu gabinete claro, aqui também. Por favor. Vamos deixar todos os contatos, e-mail, enfim, WhatsApp do gabinete do vereador Dylan Dantas, e assim você pode comparecer lá na Câmara, conversar com ele, entender melhor os projetos, porque eu acho que essa aproximação, nessa proximidade entre a população e os políticos é muito importante para que elas consigam levar as demandas também, né, vereador? Você que está nos assistindo, obrigado pelo carinho da sua audiência, mais uma vez obrigado por participar aqui com a gente, esperamos tê-lo outras vezes aqui em outras ocasiões. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Antes de finalizar, não se esqueça, acompanhe aí todos os nossos conteúdos no nosso streaming sorocaba.eltv.digital. sorocaba.eltv.digital, tem muito conteúdo bacana, inclusive uma entrevista que nós fizemos ontem com o pessoal do SAMU falando sobre os atendimentos nos bairros e o que mais eles têm, tem acontecido aí nesse sistema de urgência e emergência. Então, acompanhe no nosso streaming. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.